Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E hoje estamos aqui com Marcelo Marcon, que eu também um dia já conheci como Tenente Marcon, servimos juntos no Exército. E Marcon, a gente vinha falando sobre a questão da sua atuação com os resíduos sólidos, a coleta do lixo e tudo mais. Como é que funcionava o seu dia a dia como gerente operacional, lidando com uma coisa tão difícil das pessoas, lixo, né? E com as pessoas que tinham que trabalhar com isso, os resíduos, a prefeitura, o caminho. Conta pra gente essa vida, né, de gestor nessa área. Bom, tá aqui dentro do viés operacional, né? Nós temos 3 frentes de trabalho, né, de atendimento para 3 públicos. Primeiro que nós chamamos é o nosso público interno, que são os nossos colaboradores de extremo valor. Não menos importante, a população, que merece o melhor atendimento, né, de nós, profissionais dessa área. E terceiro também o nosso cliente, a quem nós devemos satisfação em um trabalho bem prestado, que são as prefeituras, que são os órgãos que contratam, né, com dinheiro. A gente vai fazer por meio do primeiro público, que é o interno, tá tudo junto, né? Então assim, são o que a gente chama de o tripé operacional, né? Legal. E então o dia a dia dessa área é um dia a dia muito dinâmico, porque é um serviço de utilidade pública e de saneamento básico, né? Tem a questão da saúde pública, né, que a característica do resíduo sólido urbano domiciliar, ele é um resíduo classe 2A, ou seja, ele se decompõe, ele não é inerte. Então, a matéria orgânica ela está constantemente em decomposição. A matéria orgânica que decompõe, ela gera alguns resultados, alguns produtos, como o mau cheiro, o odor forte. Insetos que atraem isso. Exatamente, isso gera um transtorno para a população. Então, ainda pela ótica operacional, esse serviço é um serviço que dificilmente admite-se falhas, como atrasos e a não realização da coleta, né? Nós dependemos de 2 fatores, o fator humano, que é o profissional que atua nessa área, que é um profissional que tem que ter vontade, tem que ter disposição física, tem que ter comprometimento, porque é uma atividade que no Brasil é um ponto comum que a gente encontra, ela é transcorrida de segunda a segunda, por mais que não se tenha coleta regular, porque a coleta regular geralmente ela ocorre de segunda a sábado, mas existem aquelas equipes de plantão em pontos específicos na cidade, uma feira no mercado municipal, um ponto onde vai ter um evento. Então você tem serviço de limpeza urbana de segunda a segunda no Brasil. E aí, se um operário desse deixa de vir trabalhar, é um transtorno para quem está fazendo essa escala para a coisa acontecer e atender a população, né? Exatamente, porque é uma prestação de serviço, um trabalho agressivo, né, pesado para o colaborador, e altamente transtornante para aquele que vai deixar de receber esse serviço. Então, e sobrecarrega para o restante da equipe que veio. Então, o gestor operacional dessa área, ele tem que ter uma flexibilidade bem acentuada para que quando se apresentem essas situações, ele tenha ali, pelo menos até o plano C, como peças de manobra ali para que ele possa solucionar o problema e não deixar a população e a prefeitura na mão. Uma das minhas formações foi um MBA na área de gestão de pessoas. E fiquei muito tocado ao ver o quanto você ressalta a importância de valorizar esses profissionais. Porque uma das coisas que a gente dizia que precisava ter para ter baixa falta ou baixo absenteísmo é a pessoa entender o valor do trabalho dela e o valor que é dado para ela como ser humano, não é isso? Exatamente. Você falou de uma questão que é comum nessa área, mas é muito sazonal de empresa para empresa, é o absenteísmo, né? Nós não podemos deixar de ressaltar que a questão física pesa no ombro do colaborador, que trabalha de segunda a segunda muitas vezes. Correndo, levantando peso de saco, arremessa saco, é uma loucura. Respeitando as legislações, o que preconiza a legislação trabalhista, mas é aquela característica que a gente aprendeu no Exército, o serviço só acaba quando termina. Verdade. A missão só acaba quando termina. Então ele tem diversos fatores que às vezes dificultam o trabalho. É um equipamento que quebra, porque o equipamento fica trabalhando em situações agressivas, é um companheiro que se machuca no dia a dia do serviço, é um absenteísmo por conta de uma dor muscular ou de uma contusão, de uma questão familiar que todos estão expostos. Todos nós, né? Então assim, as empresas elas têm que ter esse entendimento, e grande parte tem, né? E quando há essa compreensão por parte das empresas, o colaborador ele dá o algo mais. Quando ele vê que a empresa está junto dele, não apenas para ser a fonte pagadora do salário dele,
Mas o colaborador, ele dá aquela gota a mais de suor, ele dá um pouco mais do seu sangue, além do que ele já despende, né? Porque ele sabe que há uma contrapartida do outro lado. Excelente. Em meio a tantas profissões que existem por aí, por que essa escolha? Bom, como você já citou o seu próprio exemplo, né? Em 2011 também já acabou meu tempo como temporário, como oficial temporário no Exército. Já tinha a primeira formação superior na área ambiental e foi mais por uma questão de oportunidade, né? Tentando voltar para o mercado de trabalho formal, tive a oportunidade de entrar como gestor de um contrato de limpeza pública no município de Lorena em 2011. De lá para cá eu me identifiquei na profissão, porque embora a limpeza urbana não tenha nada a ver com forças armadas, a questão operacional de lidar com pessoas é muito similar. Um operador simples, uma pessoa que precisa de orientação, né, e tudo mais. Com certeza. E a missão, de certa forma, ela é real. Todos os dias ali. Então, isso contribuiu. Mas me tocou bastante, sabe, Marcon, ver que no bloco 1 você falou que desenvolveu um verdadeiro amor por esse trabalho de cuidar dos nossos resíduos sólidos que as pessoas chamavam de lixo antes. Sim, isso eu posso afirmar até por pequenas questões. Hoje em dia eu me revolto e já cheguei até em pequenas situações dar broncas em desconhecidos na rua. Quando eu vejo o camarada atirando uma latinha de refrigerante pelo vidro do carro. Aquilo é uma riqueza sendo jogado fora e gerando transtornos, entupindo vias, uma série de coisas. Né? E o desrespeito ao trabalho do profissional da categoria a qual eu faço parte. Maravilhoso. Desrespeito ao profissional da categoria da qual eu faço parte. Significa que não importa se você é gestor, se você é operador, se faz manutenção, abrace a alma da sua categoria e isso vai te fazer diferenciado. A gente vai entender melhor quais são os próximos planos desse profissional da coleta de resíduos na volta do nosso intervalo do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.